Boa tarde, Grupo Massa. É uma alegria, de novo, a gente estar aqui no dia de hoje. Então, a gente está aqui na nossa segunda etapa do workshop jurídico. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente na TV Iguaçu, ao time do Massa News, da rádio, da TV, e também a todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube. Lembrando que a participação de vocês é muito importante também, mesmo online. Façam suas perguntas, que aí depois a gente vai repassar para todo mundo. E antes de começar, eu queria só repassar um pouquinho da nossa agenda. Então, a gente está... o mês de julho vai ser um mês bem intenso para a gente. Então, nossos treinamentos e desenvolvimentos, assim como o workshop que está acontecendo agora, vão ter mais algumas etapas. Então... Na quinta-feira, a gente vai ter o primeiro Propulsão desse ano. Então, a gente conta muito com a participação de cada um de vocês. Na sexta, a gente vai ter a continuidade do workshop jurídico, falando sobre compliance, que vai ser direcionado à nossa gestão e liderança. Na segunda-feira, dia 4, vai ter mais uma etapa, falando sobre responsabilidade civil, também direcionada ao time de jornalismo, rádio, TV e digital. E... na terça-feira, dia 5, vai ter um treinamento de CRM, voltado à área de negócios lá em São Paulo, e na quarta-feira, em Foz do Iguaçu. Aí, como a gente sabe que o time de Foz do Iguaçu da área de negócios vai estar envolvido no CRM, a gente entende que eles vão poder participar depois do workshop jurídico, que vai ser encerrado também na quarta-feira, falando sobre as relações de trabalho, voltado para a gestão e liderança. Todos esses nossos treinamentos eles vão estar disponíveis depois no Massa Multiplica, cada um direcionado ao seu público, né? Alguns deles são abertos para todo mundo, mas uns são específicos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem o RH. E é isso. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante para o nosso negócio, né? A gente falar sobre direito eleitoral. Nós, que somos produtores de conteúdo, existe todo um cuidado que a gente precisa ter em relação a esse tema. E hoje a gente vai estar aqui com um time de craques para falar sobre isso. E, mais uma vez, agradecer à doutora Roberta pela iniciativa desse workshop jurídico. Muito obrigada. E ela vai fazer a apresentação do time que vai falar com a gente. Obrigada, Jaque. Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. João Graça, que vai ser aí o nosso patrono, o nosso responsável, consultor, nesse período de eleições. Ele já trabalha conosco, né? Dr. João Graça tem uma história com o Grupo Massa na área tributária. Ele é especialista nessa área, né? Doutor na área tributária. E ele tem uma paixão muito grande por eleitoral. E ele já é uma referência eleitoral, ele já atendeu outras emissoras também aqui do estado do Paraná, né, nessa área. Então, esse ano, a gente vai poder contar com ele. Hoje, nós vamos fazer esse treinamento, né, na verdade, é uma palestra falando sobre a legislação vigente para esse ano, para o pleito desse ano. E a gente quer muito contar com vocês, que seja bastante interativo, para que a gente possa também trazer as perguntas de vocês e criar um debate. E isso vai ter continuidade. Ele até vai explicar que ele trouxe aqui uma inovação, né, um cartão já com todo o material, os contatos deles, para que 24 horas vocês tenham essa consultoria e não tenham dúvidas, para que a gente erre o menos possível nesse pleito e entregue aí o nosso dever com o poder público, né, como concessionária de rádio, TV, e a gente possa atingir o objetivo nosso com louvor, tá bom? Passo a palavra ao Dr. João Graça. Obrigado. Eu acho que eu não preciso, né? Não preciso. Bom, eu queria agradecer ao Grupo Massa. Eu tenho uma satisfação de estar um bom tempo, né, com o grupo, e para mim é uma alegria, né, porque é mais uma etapa. Eu comecei no grupo há mais de 20 anos, como a doutora Roberta falou, na parte de gestão tributária, quando da migração do presidente do conselho de uma rede para outra, aí nós começamos a interagir. Mas eu venho da área pública e, com isso, o Sandro sabe disso, né? Nosso PVN lá, adquiri muitas experiências, principalmente eleitorais, e enfrentei várias eleições muito difíceis. Comecei lá no processo eleitoral, onde era no papel, e fomos migrando para isso. E no decorrer da carreira, a gente assessorou uma
uma rede concorrente em todos os processos. Já há mais de 15 anos continuamos assessorando essa rede, mas em processos municipais, né? Onde tem uma situação que certamente nós aqui não vamos enfrentar por uma razão peculiar, que são debates, né? Que são os mais fervorosos, etc. Então, é onde o jurídico tem que estar presente, então toda a nossa equipe participou muito efusivamente. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer e apresentar um pouco da nossa equipe. Uma não está aqui presente, quem manda em todo mundo, que é a doutora Denise, né? Igual a doutora Roberta, quem manda na gente é a doutora Denise, ela não está aqui presente. Mas ela ficou lá na nossa unidade de Londrina. E aqui nós temos o doutor Fernando e o doutor Felipe, faz parte da nossa equipe e somos nós 4 que estaremos dando a retaguarda a vocês. Nós criamos um instrumento, independente do que vamos falar hoje, que é um QR Code, que é esse aqui. Esse QR Code nós vamos deixar claramente todo o conteúdo programático da palestra de hoje e, além disso, é uma plataforma que vocês vão acessar dentro da nossa plataforma e nessa plataforma vai ter toda a legislação, todo o conteúdo programático que vai justamente dar suporte para quem quiser realmente, ainda mais vocês que são do setor jornalístico, muitos, né, poder se alimentar dia a dia. A par disso, aqui também consta o nosso e-mail e principalmente o nosso WhatsApp. É um WhatsApp que foi criado especificamente para dar atenção a quem quer que seja. Um colega nosso aqui falou, olha, mas 3 horas da manhã, né? Por quê? Porque nós vamos estar falando para vocês, o processo eleitoral é muito célere. O processo eleitoral, ele é 24 horas, 48 horas, em regra. Né? Um dos princípios que nós vamos estar falando para vocês do processo judicial eleitoral é o princípio da celeridade. Então, em razão disso, a gente vai ter que estar pronto para responder a qualquer demanda, qualquer necessidade de vocês. Ok? Bom, eu vou pedir então para a gente começar, que é falando um pouco do histórico. Embora nós temos aí um país que até recentemente novo, vou pedir se puder colocar a nossa apresentação, né? Aqui isso daqui pode tirar, que essa é a minha qualificação, não serve para nada, mas eu acho que eu vou olhar mais ali, ó. Então, o roteiro que nós vamos falar nessa apresentação é um panorama da Justiça Eleitoral, e sua extensão, controle, o espaço de propaganda eleitoral, que aí sim interfere muito, principalmente na grade da televisão, e aí o Bento pode dizer melhor do que ninguém, que ele vai estar na retaguarda de todo mundo, né? Inclusive já falávamos um pouco a respeito. A outra, as propagandas eleitorais proibidas, que isso aí interfere a toda a gama das pessoas que estão envolvidas, né? E tem prazos, nós temos um prazo agora dia 30, outro dia 6 de agosto, e esses prazos é onde nós já temos que ficar atentos, né? Foi até propositado que a doutora Roberta quis deixar aqui bem no dia 28, porque dia 30 já tem um. Tem algum apresentador, doutora Roberta, que vai ser candidato? Não. Então aqui, se tivesse algum apresentador, dia 30 já era o limite dele para... Ele tem que sair. Vocês certamente estão acompanhando isso. E outros prazos que nós vamos estar falando adiante. E continuando na apresentação, voltando lá, se puder pôr para mim, nós vamos falar, antes, por favor, vamos falar também das propagandas proibidas, penalidades, divulgação e formas de pesquisa eleitoral, que também isso é importante para a grade, porque eu não sei se a rede vai provocar alguma pesquisa, provavelmente, né, contratar uma pesquisa, exemplo do que nós tivemos num concorrente que contratou segunda-feira agora, né? Acho que foi segunda-feira passada agora, próxima passada, então isso tem que ter uma regra, e mesmo se vocês forem repercutir, tem uma regra para isso. E por último, debate, formalização, regras e intermediação, que eu vou deixar disponível, mas eu pretendo não disponibilizar, porque eu creio que não é uma situação que vai ficar para o grupo nesse momento, em razão da circunstância peculiar que nós temos aqui, que um membro é candidato, né? Então, não acredito que vai ter debate aqui na rede. A exemplo da geração que nós falávamos, né? Que não vai ser a geradora, a rede também provavelmente não vai promover debate.
Então, isso especificamente é para conhecimento de todos vocês, uma vez que, obviamente, na qualidade de informadores, vocês vão ter à disposição esse conteúdo para poder até saber se há o cumprimento ou não das outras emissoras, ok? Então, vamos lá. Bom, eu falava um pouco para vocês a respeito do prazo, o quão novo é a legislação eleitoral. Né? Em 1532, nós temos aí o primeiro fato que fala de um eleitor que tinha que ser homens bons na época para escolherem administradores. Depois vem, em 1824, a primeira Constituição onde homens só de 25 anos de renda anual mínima poderiam, renda anual mínima poderiam ser representantes ou seja, serem votados, representantes da Assembleia Geral. E só em 1932, quer dizer, veja o lapso de tempo, que começou o Código Eleitoral e voto a todos e todas, né? E prevendo que as mulheres teriam direito a voto. Quer dizer, é muito recente o episódio aí. Em 37, 45, que era o Estado Novo, foi suspenso o direito de votar. O nosso Código Eleitoral, nosso atual Código Eleitoral, é uma lei complementar, ela nasceu no período de regime, tá? Do regime militar, e ainda está vigente. É uma lei complementar, só para vocês entenderem na hierarquia das normas, nós temos a Constituição, depois lei complementar. Então, muitas leis que foram criadas ainda no regime militar foram aderidas com a Constituição nova, que é a de 88, né? Que é a nossa nova Constituição e ainda vigente, eles reconquistaram o direito de votar. Ela aderiu a essa lei complementar e aceitou, a exemplo de outras leis. Então, o Código está vigente. E isso é um problema muito sério, né? Que depois nós vamos conversar a respeito, quando surgiu, então, uma nova normativa dos tribunais, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, onde entra a história do fake news e tantas outras. Tá? Bom, próximo aqui. Aí nós temos duas pessoas, dois agentes, o que pode ser votado e o que pode votar. Né? Os direitos políticos ativos, ou seja, quem pode votar, ali a Constituição já diz. O obrigatório é maior de 18 anos, né? E os facultativos está ali. Analfabeto é facultativo, maiores de 70 facultativo e entre 16 e 18 anos facultativo. Né? Conversava eu com o Sandro, né? E a respeito de como hoje a juventude está se empenhando em se envolver. Né? Eu tenho uma filha de 17 anos que correu para não perder o prazo de poder votar, embora ela não necessitasse. Né? Não podem se alistar como os eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório também não pode. E os passivos? Passivos é aquele que recebe o voto, passivamente é o que recebe. Eu vou passar de um modo rápido, embora eu acho que muitos aqui já sabem. Aquele que está impedido de votar, de ser votado, perdão, é aquele que detém um julgamento em segundo grau. O que é segundo grau? Nós temos o juiz de primeiro grau, certo? E o tribunal, nós estaríamos num tribunal de justiça ou tribunal regional federal, se o crime for de natureza federal, seria um segundo grau. Se esse tribunal ele julgar aquele indivíduo em colegiado, ou seja, se toda a Câmara julgar o processo como um todo, ele se torna inelegível. Ah, mas a história aqui ele não pode porque ele pode recorrer ao STJ, ao STF, não tem nada a ver sobre o aspecto eleitoral. Então não vamos confundir aquela história que o cara, antigamente ele era preso quando o segundo grau já julgava. Para a visão do direito eleitoral, nós temos aqui, vocês vão me corrigir, não vocês dois, viu? Vocês não estão aqui à toa, não. Por favor, né? Vamos passar um pouco adiante? Então, para a justiça eleitoral, isso tem um perfil totalmente diferente. Alguém tem uma dúvida aqui? Se tiver, levanta a mão. Os que não estão aqui, depois vão passar para a doutora Roberta no teleprompter. É isso, né, Roberta? Tá.
Se eu for muito rápido, por favor, me ajudem. O objetivo nosso aqui é haver uma interação. Por isso que eu estou falando, tentando ser um pouco, até falando, porque eu tenho certeza que muito disso já é de conhecimento, para que a gente possa, na medida do possível, ouvir um pouco vocês e levantar algumas dúvidas. Eu estava dizendo já sobre a celeridade, vamos começar de baixo para cima. Então, as decisões, elas é um princípio do direito eleitoral. Tem que ser ágil. Embora vocês, jornalistas, sabem disso, que tem prefeito, governador cassado 3 anos depois. Então, essa é a justiça que a gente vive. Mas é um dos princípios que os processos eleitorais têm que ser ágil. Vou dar um exemplo, nós participamos de um processo eleitoral municipal, eu, Fernando e Felipe, onde o prefeito até as vésperas, candidato a prefeito, à reeleição, até as vésperas da eleição, nós o tornamos inelegível, até 2 dias antes da eleição, quando o tribunal assim julgou definitivamente. Né? Outro princípio da moralidade eleitoral, que é considerada a vida pregressa, é o que eu falei há pouco sobre o sujeito passivo que pode ou não pode receber voto. Isso é um princípio do direito eleitoral. Então, o candidato regulamentado pela lei de inegibilidade foi alterado pela lei da ficha limpa, acho que todo mundo já ouviu falar. É um dos princípios que regem daí o direito eleitoral. E o outro, anualidade eleitoral. Isso é muito importante. Como eu disse para vocês anteriormente, o nosso Código Eleitoral é do tempo da ditadura. Com base nisso, o Tribunal Eleitoral criou um instrumento para agilizar o processo e criar alguns mecanismos para fiscalização, que é as chamadas resoluções. Muitos de vocês sabem, e aí vão entrar os problemas que nós vamos abordar, novas resoluções que foram editadas recentemente, a exemplo do fake news. Né? Essas resoluções, elas não têm, a exemplo de muitas leis, que cumprir prazo para sua vigência. Então, foi editada, foi promulgada pelo tribunal, automaticamente ela tem o efeito. Então, o que ocorre? Essas edições, geralmente, elas se dão 1 ano antes. Então, no final do ano passado, todas essas legislações foram completadas e já está vigorando para, a partir de agora, ela ser implementada. Então, é muito importante, e aqui no QR Code vocês vão ter acesso a todas essas novas legislações, tá? De maneira muito didática para você acessar. Inclusive diretamente do tribunal, não é nós que criamos, nós optamos, né, que essas legislações você vai acessar o nosso link, a nossa plataforma, mas imediatamente vai ser acessado ao TSE. Então, não é o caso, mas se porventura houvesse alguma mudança da legislação, você lá teria esse acesso. Né? Bom, a formação, então, daquela pirâmide, né, dos tribunais. Nós temos o TSE, que é o órgão máximo, o TRE, que esse se importa para a atual eleição, e os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais funcionam? Funciona. Digamos que na TV, na IP, um apresentador traz um candidato a deputado estadual, como eu vi agora, até coincidentemente eu vi um apresentador da TV na IP entrevistando um deputado federal que vai à reeleição, deputado Jacobo. O pessoal aí da NAIP sabe do que eu estou falando, porque coincidentemente estava eu lá, até tentei tirar foto e não consegui. Bom, ele pode ser entrevistado? E até quando pode? Se ele não fosse candidato, ele poderia, mas como ele é candidato, efetivamente, a partir do dia 6 ele não pode mais ser entrevistado. Por quê? O direito eleitoral, ele é regido por um princípio que é o princípio da isonomia. Por que eu vou entrevistar o Jacobo e não vou entrevistar o deputado Felipe Barros, ou o candidato deputado Beto Preto, ou quem quer que seja? Então, a partir de 6 de agosto, é uma coisa que nós vamos ver adiante. Então, ali, alguém pode, do partido, entrar no juiz eleitoral de Foz do Iguaçu
e processar a TV Naipi. Como também pode o partido entrar no próprio TRE e processar, né, aqui no TRE o Grupo Massa, ou a Rede Massa. Vocês entenderam a consequência disso? Tá? Então, por isso existe essa ordem. Agora, efetivamente, para uma eleição uma eleição estadual, nós estamos aqui no TRE como o tribunal que mais vai dar o suporte. Né? Quando o Bento vai discutir, como ele falou, eu vivo lá no TRE, porque é o TRE que vai cuidar efetivamente das eleições estaduais. O órgão federal, que cuida de presidente, é o que vai estar disputando, definindo essas regras e julgando efetivamente os processos originariamente. É isso que eu queria dizer. Pode passar? Bom, era isso que eu estava dizendo. Então, o TSE, competência para julgar originariamente, registro e cassação de registro de partido político, quer dizer, partido político é regido aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. Aqui não se trata absolutamente nada. Candidatos à presidência e vice. E conflito de jurisdição entre Tribunal Eleitoral regionais e juiz. Justamente esse caso do Naipi. O cara entra na Justiça de Foz do Iguaçu e entra ao mesmo tempo na Justiça aqui do TRE. Quem é que vai discutir? Qual é a competência? Por isso que eu fiz questão de passar para vocês conflito de jurisdição. Quem trata é o TSE. Aí isso é um problema para os advogados, né? Mas é importante vocês saberem. Suspeição ou impedimento de membros. Quer dizer, se um juiz, né, está suspeito porque fala claramente que eu não gosto da TV do Grupo Massa. Então, quem vai julgar? Procurador o geral e funcionários da sua secretaria. Então, aqui é o TSE que julga originariamente. Habeas corpus e mandados de segurança em matéria eleitoral e crimes eleitorais comuns cometidos pelos juízes e juízes dos tribunais regionais, TRS. Passa adiante. Já os tribunais regionais eleitorais, a competência, obviamente, é registro e cassação dos diretórios estaduais e municipais. Então, nós não estamos falando mais de partido, estamos falando de diretório. Entendeu? Partido, né? O partido ele tem hoje o registro definitivo, quem cuida é o TSE. Agora, aquele partido tem um diretório regional, ele está com toda a sua legislação devida, quem cuida são os tribunais regionais eleitorais. E, obviamente, candidatos a governador e vice e membros do Congresso Nacional e estadual. Ou seja, deputados estaduais, deputados federais, quem julga tribunais regionais eleitorais. Então, todo esse processo aqui, como eu disse, vai ter esse tratamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais, entre juízes. A TV Naipi é gerada em Foz do Iguaçu ou Cascavel? Aí o cara entra em Cascavel ou Foz do Iguaçu. Entendeu? Eu não sei se nós temos uma retransmissora, a geradora em Foz. E temos a... Então, chutei e acertei. E aí entra lá quem é o juiz competente, TRE que vai julgar, ok? Suspeição também dos membros, procuradores regionais, funcionários e juízes eleitorais da sua competência. Então, e por fim, crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, compete aí ao Tribunal Regional. Próximo. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Bom, agora começa o que nos interessa aí, que são prazos, né? Novamente eu vou chamar o Bento, porque nós discutimos isso, né? Vamos falar de propaganda eleitoral gratuita, recepção de mídia e execução. Antigamente se recebia, o Bento deve lembrar disso, recebia uma mídia em fita. E você tinha que distribuir isso em todos os lugares
do Estado. E alguns juízes, vou dar um exemplo para vocês, como a Justiça Eleitoral ela ainda peca em algumas coisas, falava o seguinte, que o recurso, eu não sei se o Felipe ou o Fernando participaram disso, nós atravessamos um recurso, uma certa vez, e mandamos via e-mail. Só que a legislação fala que a transmissão que não seja física só pode via fax. E daí, Sandro? Alguém tem fac-símile? Action fac-símile. Acontece que essa decisão era do Tribunal Superior Eleitoral. A jurisprudência era do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, eu, como advogado, você imagina, eu perder um recurso que nós conversamos com o cartório e o cartório falou, não, entregue via e-mail. E aí você se depara com o tribunal e, graças a Deus, eu consegui convencer que hoje, né, eles tiveram que ir contra o que estava na resolução do TSE. E, obviamente, quer dizer, houve uma aprimoração desse caso. Então, nós estamos falando agora do plano de mídia. A discussão o plano de mídia, como é que vai ser? Vai ter que ser físico, se tem todo mundo plataforma? Nós estamos aqui falando de uma plataforma, né? Não. Então, esse é um convencimento, por incrível que pareça, que ainda se tem no nosso país. Né? Vai ter que se reunir todas as emissoras, convencer um magistrado, que é o único magistrado que trata desse assunto, para dizer que uma única plataforma, doutora Roberta, é capaz de poder fazer essa geração ou distribuir entre essas outras geradoras, né, da qual a nossa geradora já se diz não confortável de ser geradora, e parece que já há um consenso nisso, mas de toda sorte essa geração é que vai permitir que nós, como geradora, vamos ser retransmissores desse conteúdo. Por quê? Porque se por acaso dá um problema técnico, se nós, como geradores, gerarmos esse problema técnico, vamos ter problema. Porque pode-se alegar que houve um benefício ou um prejuízo em desfavor daquele ou daquele outro. Então, para evitar o compliance, como nós vamos ter na sexta-feira, que eu não estarei aqui, mas isso é um compliance que a própria rede já está promovendo. Certo? E aí entra esse prazo, que ela... Pois não? E tem a questão também da segurança, né, da cibersegurança, dos dados, porque se a gente reúne e recebe uma plataforma única, isso é tudo tratado, e a gente recebe todo esse material. Exatamente. De forma segura. Exatamente. Então, que aí partindo aí da palestra que nós tivemos ontem aqui na rede. Quer dizer, isso é muito importante, é muito sério. Né? Agora, pois não, Beto? A única discussão que está ainda sobre recebimento de material pela plataforma, esse horário que for determinado, é a hora que entregou para a plataforma ou que hora que chegou na emissora? Isso ainda está sendo discutido. E que vai ter que ser feita uma ata, efetivamente, para definir essas regras. Esse horário. Então, essa dúvida. Só que aí nós temos o prazo. O prazo nosso é justamente esse 15 de agosto. Né? Antes disso, na verdade, até 5 dias antes da data do início da propaganda eleitoral, esse plano de mídia tem que estar aprovado, com todas essas circunstâncias que o Bento está falando. E isso para nós impacta muito. Né? Por quê? Principalmente para os operadores, né? Que são os responsáveis. Né? Qualquer falha na geração, isso gera multa, gera problemas seríssimos, né? Que qualquer um lesado vai querer promover e tomar as medidas cabíveis. Então, esse é um assunto, obviamente, que nem todos, principalmente o pessoal de campo, né? E jornalístico não vai estar presente, mas o pessoal da retaguarda, ele vai ter que estar muito atento a isso. Né? Então, o prazo que nós temos é até 5 dias antes da data do início da propaganda eleitoral para se criar esse plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral e que tenha direito aí garantido a participação de todos, de maior ou de menor audiência, nos termos aí dessa lei. Essa lei 9.504, ela é a lei que veio tentar, de um modo geral, é a nossa lei eleitoral, única lei eleitoral de 97, que veio tentar
como eu disse para vocês, o Código Eleitoral, ela veio tentar dar um pouquinho de robustez aí no Código Eleitoral, mas mesmo assim não é igual às matérias tributárias, aí eu falo, né, de propriedade, mas a todo momento você tem que ficar buscando, por isso que eu fiz questão, nós fizemos questão, e eu queria parabenizar ao Fernando e Felipe pelo trabalho no sentido de tornar mais dinâmico o acesso a essas informações, né? E quem não recebeu esse cartão, né, depois, ao final da palestra, as pessoas que estão aqui, ele está disponível ali naquela mesa e, obviamente, todos os demais já receberam, né, Fernando, no link, por e-mail, todo mundo que fez a sua inscrição recebeu por e-mail e, além de participarem do curso, vão receber um certificado onde vai estar demonstrando a sua participação. Então, todo mundo vai ter esse acesso de forma muito clara e precisa, com todas essas informações. Bom, então no dia 15, no dia 15/8 é feita a ordem de veiculação de propaganda em rede de cada partido, federação e o primeiro dia do horário, ou seja, aquele sorteio, né, Bento? O famoso sorteio para ver quem começa, qual candidato começa, como que é feito isso, tudo isso é feito, tem que ser feito até 5 dias antes, porque esse plano de mídia tem que ser entregue para as geradoras, né? Quer dizer, e aí a partir daí nós temos que vincular, eu pediria para passar à frente, por favor, pode passar, né, que é o espaço da propaganda. Então nós temos ali, primeiro para presidente, que é de terça, quinta e sábado, os horários nós temos aí na parte da manhã, rádio das 7 horas às 7h12 e das 12 às 12h12. No caso de presidente, televisão das 13 às 13h12 e das 20h30 às 20h42 minutos e 30, 20h42 minutos e 30 segundos. O senador, nas segundas, quartas e sextas, das 7 às 7h05, das 12 às 12h05 e televisão das 13 às 13h05, 20h30 às 20h35, são 5 minutos ali. Deputado federal das 7h12, quer dizer, a continuidade do presidente, né, às 7h25 e das 12h12 e 30 às 12h25. Televisão, 13h12 e 30 às 13h25 e das 20h42 e 30 às 20h55. Próximo. Vamos passar aí, já tem um deputado, governador, não falei governador então, governador. Nós temos aqui a segunda, quarta e sexta, das 7h15 às 7h25, das 12h15 às 12h25, televisão das 13h15 às 13h25 e das 20h35 às 20h45, deputado estadual das 7h05 às 7h15, das 12h05 às 12h15, televisão das 13h05 às 13h15 e das 20h35 às 20h45, falando das segundas, quartas e sextas-feiras. Ok? Próximo. Bom, no mesmo período reservado, as emissoras de rádio e televisão deverão reservar ainda, de segunda a domingo, 70 minutos diários, e aí que entra o problema. Esse é o que mais dá trabalho, chamadas inserções. É o que dá direito de resposta, é o que dá problema quando você não faz a inserção. É essas famosas inserções aí, gratuitas de 30 e 60 segundos, né, que são também distribuídas nesse plano de mídia ao longo da programação vinculada entre 5 horas da manhã e as 24 horas. Tá? São 3 blocos da audiência que vão das 5 às 11, das 11 às 18 e das 18 às 24. Eu não me lembro agora se você pode distribuir a qualquer momento ou você tem um horário definitivo. Você lembra disso, Bento? O horário definido é esse. Sim, mas eu posso colocar em qualquer nesse período, sim, né? Sim. Você, emissora, que pode escolher aonde o horário que você vai pôr. O espaço que a gente tem. Certo. Então, está aqui claramente essa situação. Né? O tempo será dividido em partes iguais para uso de campanha de candidatos e candidatos a majoritárias, proporcionais das legendas, campanha federação, quando for o caso. Pode passar? Né? Pode passar adiante?
Isso. Bom, os horários reservados a essa propaganda serão... Essa é uma parte chata, viu, gente? Eu, particularmente, eu só tenho que passar porque realmente isso daí, para alguns, pode não interessar, mas é uma parte que, tecnicamente, tem que estar disponível, tá? Que é justamente o horário, como é que vai ser dividido. Então, 90% proporcional ao número de parlamentares na Câmara de Deputados. E aí, então, é essa divisão. Por exemplo, conforme o partido tem um número de candidatos, ele vai receber um tempo de televisão. Então, os partidos com maior número de cadeiras, né, de parlamentares na Câmara de Deputados é dividido. Tanto é que muitos partidos lutam para ter deputados federais. A Assembleia Legislativa, pouco importa no que se fala horário de televisão, né? Então, muitos partidos lutam para eleger deputado federal, por isso. E 10% é dividido igualitariamente. Então, aqueles partidos nanicos, que não têm candidatos, ou tem poucos candidatos, entra esses 10%, certo? Vamos lá, adiante. Bom, isso daqui é importante, gente. Janela de intérprete aqui é a acessibilidade, né? Ou subtitulação ou janela de intérprete, isso é imprescindível em toda a propaganda, certo? Então, você recebeu o material, mesmo gerado, deu um problema, o material que eu recebi está sem a sublegenda, que a gente chama subtitulação, ou não temos o intérprete de Libras. Aí nos comuniquem, porque aí nós vamos ter que informar ou tomar as providências, tá? Então isso é muito importante, ficaria atentos, tá? Principalmente o pessoal de retaguarda. Vamos lá. Próximo. Bom, essa é a resolução que dispõe sobre a propaganda eleitoral, para vocês verem, ela ainda está vigente, sobre a utilização de geração de horário gratuito e condutas ilícitas. Ela foi gerada em 2019, resolução 23.610, então, volto a dizer, vocês têm a disponibilidade disso na eleição, na nossa plataforma. E aí o que é vedado, como eu dizia, e os apenamentos. 30/6, por isso que eu fiz aquela pergunta, tem algum apresentador? Porque é vedada a transmissão de programa apresentado ou comentado. Então, se tiver um comentarista, como já teve, a gente, né? Dia 30/6, acabou a mamata, acabou, não pode mais, não pode entrar, não pode participar, absolutamente. Esse é o princípio da isonomia. Nós estamos vendo um caso aí típico, né, de um concorrente a nível de Senado em São Paulo, que vai, não vai, e já estão querendo até promover ações contra ele, né, por conta dessas suas incursões políticas. Esse é o caso, né. Aqui, que é o apresentador da Atena, né, pode ter cometido propaganda eleitoral antecipada, tudo isso é passível de se discutir. Vamos adiante? Bom, 6/8/2022, foi o que eu falava da NAIP entrevistando um deputado que vai à reeleição. Depois do dia 6 de agosto, não pode entrevistar nenhum deputado, nem se for para falar qualquer coisa, né, a não ser que ele não seja candidato, que eu acho difícil, né? O único que eu conheci é o dono dessa televisão, que resolveu não ser mais candidato, que é o senhor Carlos Roberto Massa. Ele desistiu, mas não conseguiu convencer o resto da família, né? Entendeu? Então, dia 6 de agosto, você não pode, por quê? Senão é considerado tratamento privilegiado. E aí nós vamos receber uma multa que varia de 21 mil a 100 e poucos mil reais, tá? E isso é sério. Dependendo da reincidência. Sem contar que, dependendo do caso, até processo crime pode gerar. Então, aí, principalmente o pessoal jornalístico, nós vamos ter que estar atento. É a partir dessa data também que começam as propagandas eleitorais, né, que ele dá a 1h25? Eu não. Tá certo, é isso mesmo. Isso mesmo. Dia 15. 15 de agosto, porque é quando da vinculação. Nós temos 5 dias dia 15 antes. de agosto. Isso, 15 de agosto. É isso mesmo. A gente fala que são 45 dias de campanha, na verdade, né?
15 de agosto a outubro, né? Não, 45 não, 2 meses e meio, né? Nós estamos falando 15 de agosto, setembro. Ah, não, é 45 dias mesmo. 45 dias 15 de agosto, isso mesmo. Ó, a única exceção em programa jornalístico ou debate é quando você convida de maneira igualitária um candidato. Vou fazer entrevista, nós já temos visto isso, né? Vou entrevistar um candidato. Mas e aí o cara que nem está pontuando? Se você demonstrar que nas últimas pesquisas aquela pessoa não está pontuando, então até por uma questão de equidade, então eu vou só pegar, digamos, até o 1%, até 3%. Aí, mesmo assim, você vai correr o risco de receber um processo, né, doutora Roberta? Né? Se eu não colocar o cara que está registrado na campanha, ele vai entrar com o processo. Aí vai competir ao jurídico discutir se convida ou não convida, ou se não convidar, quais riscos. Mas aí entra a questão dos programas jornalísticos ou debates, né? Onde você pode, desde que tenha equidade aí, desde que não haja o tratamento igualitário. Vamos passar adiante? E ainda no 6 de agosto, as emissoras estão proibidas de veicular propaganda política. Propaganda política é aquela propaganda que o partido tem feito para falar, vem se filiar. Então, aquela lá acabou, dia 6 acaba, né? E mais transmitir imagens de realização de pesquisa ou consulta popular. Mas saiu uma pesquisa aqui, espera um pouquinho, nós vamos tratar desse assunto. Existe a pesquisa que ela é registrada no TRE e nós vamos falar disso, porque vocês certamente terão acesso a isso ou vão repercutir. Eu não sei se essa última, que saiu na segunda-feira, o pessoal jornalístico repercutiu ou não, né? Mas, por exemplo, saiu uma pesquisa falando dos candidatos. Então, você pode, mesmo que seja de outra, o Estadão fez uma pesquisa, você pode repercutir? Pode, desde que haja, aí eu quero dizer de maneira muito clara, uma análise do departamento de jornalismo, se aquela pesquisa cumpriu todo o seu regramento. Isso é muito importante. Porque se ela não cumpriu esse regramento, você não pode repercutir. Porque mesmo que você repercuta de outra emissora, você vai estar incorrendo no mesmo erro e incorrendo nos mesmos, nas autuações que virão aí. Certo? Então é proibido nos conteúdos de forma de... E outra coisa muito importante, eu posso fazer uma entrevista do cara que está dando uma opinião, olha, em quem você vai votar? Isso é literalmente impossível de fazer e não se deve fazer. Em quem você vai votar? Isso não pode. Isso não pode, sob pena de responder, inclusive criminalmente. Tá? Oi, Sandra. O risco do vivo. Hã? O risco da entrada ao vivo. Isso. E alguém berrando lá atrás. Isso, O risco da entrada ao vivo é alguém gritando. Fulano, ciclano, enfim. Exatamente, exatamente. Obviamente que a gente vai analisar o princípio da boa-fé, né? Por exemplo, você está entrevistando, tem lá, boa pergunta, boa colocação, Sandra. Você está ao vivo, aí entra o cara e começa a gritar o nome de um candidato. Entendeu? Tem que se tomar muito cuidado e quero dizer para vocês, principalmente repórteres de campo, para falar, olha, eu gostaria de dizer aqui que a emissora não se responsabiliza, não é pelo ato aqui presente, tá? E, né, ponto. Só isso, eu gostaria de isentar a emissora sobre isso. Falando isso já nos ajuda numa defesa, porque certamente isso pode vir a gerar um processo. Então, a emissora gostaria de deixar claro que ela não se responsabiliza pelo ato do cidadão e pronto. E aí nós tomamos a devida providência, né? Bom, olha aqui, ó, que interessante, né? Não pode veicular ou divulgar filme, novela, minissérie ou qualquer programa que faça alusão ou crítica a candidato, partido político ou coligação. Acho que todo mundo está vendo, coincidentemente, muitos filmes sendo lançados, livros sendo lançados, né? E isso é muito importante, viu, gente? Que faz alusão de maneira, inclusive, subliminar, né? A gente fala subreptícia, aquela que você vai colocando, né, por baixo do tapete e querendo atingir o seu objetivo, que é, às vezes, criticar um candidato, né, etc.
Então, por favor, cuidado, principalmente o pessoal de jornalismo, os comentaristas, aqueles que fazem seus programas ao vivo, cuidado. Ah, não, eu estou aqui com o livro da senhora fulano de tal, coincidentemente a esposa do governador. Por favor, né? Então, cuidado, muito cuidado nisso. Né? Vamos passar adiante? Pois não, pode falar. Se você tem uma notícia relevante que envolva um candidato ou um pré-candidato, a gente pode incorrer em um Aí nós erro? vamos falar agora no fake news, né? Começa por aí. Primeiro, qual é a notícia relevante? Digamos, sofreu um acidente. Sim. Exemplo do Eduardo Campos. Não tem como você não falar. Né? Se é um fato público e notório e que não tem uma vertente, aí obviamente você vai nos consultar, né, aquele que tiver dúvida, mas você não tem como não noticiar. Ou foi preso. Candidato X foi preso. Nós já tivemos aqui. O candidato foi preso. Você não tem como não falar. Né? Obviamente. Então, o que não pode? Por exemplo, uma situação dessa, que não surgiu de um órgão público, ou que não é matéria jornalística. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é matéria jornalística. Né? E mais, né? A vertente que você vai dar essa informação. Né? Você pode ficar um programa inteiro, ficar falando e comentando aquela prisão. Uma coisa é você comunicar à sociedade a prisão. Outra coisa é você falar, não, ele foi preso e eu acho isso. Quando você já falar eu acho, aí você já criou um problema seríssimo para a emissora. Fica restrito ao factual, né? Exatamente. A transmitir a notícia. Exatamente. Transmissão de notícia não tem problema. Oi, Bento, pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre a gente que trabalha com a exibição, né, de comerciais do governo até o dia 30 de junho. Tá? Boa. Aí, em julho, a gente pode exibir prefeitura. Tá? Boa. O Bento trouxe... Mas só tem um detalhe, doutor. E se nesse conteúdo da prefeitura passa um candidato? Corte. Mas como é que a gente vai saber quem é esse candidato? Vai ter que... se for para o ar, o que pode acontecer? Vamos ser multados. Se for para o ar, vamos ser multados. Nós, inclusive, já fomos consultados ontem sobre essa situação, então, muito claramente, propaganda de Estado e governo se encerra... Alguém tem dúvida aí quando encerra? Não. Dia 30, né? Dia 30. Então... Governo estadual, governo federal não pode fazer propaganda depois do dia 30. Governo municipal pode. Ela pode fazer propaganda institucional? Pode. Ela pode colocar qualquer candidato, etc. Não. Não pode. Se tiver... Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quem que é aquele fulano lá? Não é o prefeito? O prefeito não tem problema. Ah, não, é o vice que está saindo a deputado estadual. Opa! Então... Né, tem que se tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você veicular, o Fernando vai falar. E até você não precisa, Fernando, pertinente colocar nessa consulta o quê? Você tem que tomar cuidado não só com o candidato estar presente numa reportagem municipal, mas também, de forma direta ou indiretamente, aquela reportagem está transmitindo um conteúdo, por exemplo, uma obra ou um serviço que recebeu recurso federal ou estadual. Recebi o recurso do deputado, eu vou falar do Jacobo, que apareceu na NAIP. Prefeito falando, né? Essa é uma emenda do deputado Jacobo. Exato. Já corta e cai fora. Não pode. As emendas dele, tudo que ele fez até o dia 30, ele pode fazer. Tem candidato pôr no outdoor, tem candidato, faça à vontade. Depois do dia 30, acabou. Estamos claro isso? Beleza? Oi, pois não. Quer passar o microfone para ela? Acho que é importante. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu coordeno ali o departamento de jornalismo e tenho uma dúvida bem na prática que eu vou perguntar para o senhor. Isso a gente sabe que o nosso acionista é candidato ao governo do Estado, né? Muito bem. Então, lá nas pesquisas, ele aparece junto com o Requião abaixo, segundo lugar, em primeiro, enfim. Perfeito. E a gente tem que ter a isonomia na hora de fazer a cobertura, seja da agenda do candidato, enfim. Perfeito. Só que eu não tenho equipe para cobrir todo mundo. Certo. Então, eu posso mandar uma equipe cobrindo o Ratinho, outra cobrindo o Requião.
Lá em terceiro está o Flávio Arnes, com 5%. Eu não vou conseguir colar uma equipe nos demais candidatos. Como é que eu procedo nesses casos? Bom, você corre o risco, né? O que você pode pedir? Qual é a sua agenda? Né? Você pode mandar peça para mandar material, porque você pode não cobrir, mas pode pedir para ele o material. Sim. Né? Não, isso dá Né? para dar uma nota, a notícia pode ser dada, então, só que ela vai ser dada de uma forma diferente, ela não vai ter uma imagem, uma entrevista. Desde que seja o tempo igualitário. Mas o tempo até para o terceiro ele tem que ser proporcional. Pelo menos para os candidatos que estão em isonomia, vamos falar, por isso que eu falei, aqui nós vamos decidir, inclusive com vocês. Até o 3% nós vamos dar o tempo igualitário. Então nós vamos fazer da agenda do deputado e vamos falar, olha, o candidato César Silvestre, ele se encontra hoje em Londrina, fazendo a campanha em Londrina, tal. E você pede para ele mandar o material, porque se ele entrar com uma ação, fala, não, eu pedi o material. Então, isso eu já sugiro, né? Que, por exemplo, vou disponibilizar, é uma questão até que vocês devem, por exemplo, vou disponibilizar sempre a agenda 3 minutos, certo? Dos 3 minutos você vai disponibilizar 15 segundos para cada ou 30 segundos para cada candidato. Quais candidatos? De 40% até 3%. Né? Então, nesses 15 segundos, mas eu não consigo acompanhar o César Silvestre. Tudo bem, você não consegue, mas você vai pedir para ele o material. No mínimo, você vai pedir para ele mandar o material. Se ele vai mandar ou não vai, pelo menos vai estar registrado que você pediu para ele mandar o material. Né? E não pode ter um questionamento do tempo dado. Por exemplo, no dia da eleição, a gente provavelmente vai cobrir o voto do Ratinho e do Requião. Sim. Os outros, a gente vai pedir uma nota, geralmente as assessorias seguem os candidatos e eles enviam a foto para a gente. Exatamente. Eu não vou ter a sonora dele, mas eu vou ter a foto. Ela vai ser um tratamento diferenciado. Mas você pode você pode ligar para ele, pedir, quer fazer uma via telefone, etc., para fazer um comentário. E aí são coisas assim que nós vamos ter que discutir qual vai ser o tratamento durante a eleição. Né? Por exemplo, no dia da eleição. Nós vamos, por exemplo, ouvir os 4 primeiros candidatos da eleição, vamos só o primeiro e o segundo. Né? Eu acho que a gente poderia estabelecer como os 2 primeiros e os demais tratar de forma igualitária para baixo igual, com foto, enfim, e tal, e dar atenção para esses 2 primeiros. Essa é uma ali, discussão, né? Que a gente pode até tratar especificamente, mas é imprescindível tratar. Tá. Porque o que rege o direito eleitoral e o que rege a campanha, e vocês todos sabem disso, é isonomia. Então, não, vou dar isonomia numa pesquisa para os 2 primeiros e depois aplicar os demais. Tudo bem. Mas por quê? Porque eu não tenho equipe para cobrir os demais. Mas aí entra o jurídico para fundamentar. Ela não tem equipe, mas ela disponibilizou, por isso que entramos nós falando. Eu disponibilizei para que ele mandasse o material. Só que aí no e-mail que nós vamos mandar, Bento, nós vamos falar assim, olha, eu preciso do material na seguinte qualidade, sei lá, extreme, não sei o que lá, papapá. Tem que ser assim. Você vai dar as regras que ele tem que mandar o material se ele quiser que a gente divulgue, certo? Porque daí você está disponibilizando. A gente já passa isso para todos os pré-candidatos a partir do registro, porque até então não existe candidato, né? Porque o cara fala que mas pode chegar lá, o Flávio Arnes não é mais candidato, certo? Né? Ou o Moura é candidato, entendeu? Então, aí você disponibiliza isso e passa, olha, eu não tenho equipe para mandar para todo mundo, então, por favor, me mande o material, se você quiser, até tal hora, com esse formato. Se ele quiser, muito bem. Se não quiser, nós já registramos a nossa boa-fé. Entendi. Está claro? E uma outra pergunta, doutor. Pesquisa eleitoral, a gente faz aqui, reproduz, como teve agora da TV Record, né? Isso. Com todos aqueles parâmetros, número de entrevistados, margem de erro, ok. A gente não pode ser alguma arredondar aqueles números, né? Não. Ele tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V do que está ali, né? Exatamente. Tá. Não Até podemos. porque veio, né, a gente conversou, São Paulo mandou uma arte para nós, e a gente estava avaliando isso, onde eles meio que a gente achou estranho. Eu falei por isso, que estava o número cheio. Sem a possibilidade da vírgula. Não. E eu falei, não podem correr. Não. Até essa última pesquisa, ela não tinha vírgula, ela não tinha o decimal, mas a maioria tem, né? Não pode, sob pena de incorrer em infração. Tá? Bom, obrigada.
Nós vamos tratar da pesquisa aí até para quando vocês forem recepcionar essa avaliação prévia de cada um de vocês, tá? Pois não. O tempo dos 2 primeiros e o tempo dos outros. Não, eu entendi, Sandro. Por exemplo, se a rede, eu particularmente acho arriscado eu dar mais tempo para os 2 primeiros e não dar tempo para os demais. Eu prefiro que você defina, agora não me lembro em termos de jurisprudência, mas nós vamos pesquisar e vamos dar essa informação de maneira clara, mas eu parto do princípio que isonomia é isonomia. Senão fica uma segunda isonomia. Né? Exatamente. 3 com isonomia, Isso. 2 com uma isonomia. Não, e outra diferente. coisa, quantos candidatos começaram com 5 e se elegeram? Né? Então, quantos candidatos começaram lá embaixo? Vamos dar um exemplo do atual presidente da República. Ele começou com 5%, ou 3%, sei lá. E aí você não dá isonomia para ele, e eu vou alegar, não, eu só estou dando para o primeiro e segundo. Por isso que eu falo assim, a gente pode criar um formato, e esse formato ser aplicado para todo mundo. Olha, você me traga o material. E até não põe equipe, de repente. Eles que criem a equipe e nos mandem o conteúdo. E aí você retransmite dessa maneira. Então, vamos pensar nesse sentido. Doutora Roberta. Veio algumas perguntas aqui do YouTube, posso fazer? Lógico. Os universitários que vão ajudar agora. Tá. O Emanuel Fornazari, ele perguntou se a Prefeitura anunciou a construção de casas populares no investimento anunciado anteriormente, mas empenhado, que com recursos do governo estadual, federal. Ele suprime a informação de onde vem o recurso e pode continuar com a matéria? Não, ele pode falar, a prefeitura falar que governo federal, governo estadual, governo federal, ele não está identificando, né, doutor? Tá. Eu acredito que não, mas tem que ser analisado de uma forma bem precisa, bem precisa. Aí, nesse caso, ele pode consultar, o ideal é nos acessar a consultoria, né, Emanuel, conforme a gente recebeu aí exatamente, os contatos. vocês receberam o nosso WhatsApp e nos consulte. Mas o que não pode é identificar a autoridade, né? Agora, se eu estou identificando, verba do governo federal, tantos milhões, verba do governo estadual, tantos milhões. Tá. Né? E a Jaqueline Kruger, ela disse que em Foz do Iguaçu tem um calendário que provavelmente vai ter inauguração da segunda ponte Brasil-Paraguai. E daí, certamente, ela acredita que vai ter fala, né, do discurso do presidente, do governador. Como que ela deve tratar? Não tratar. Só fazer a notícia do fato. Só a notícia do fato. Não cobrir as falas. Não pode cobrir as falas. Absolutamente. Não só falar as autoridades presentes. Mas, aí nós temos a Tiffany, que ela fala sobre redes sociais, a pessoa pública, né, locutores, apresentadores e anônimos que são no backstage, podem veicular nas redes sociais particulares, propaganda política ou manifestar apoio. Então, aqui no Grupo Massa já temos uma regra que é vedada a manifestação de apoio político. Aí você tem de apresentadores, locutores e pessoas envolvidas na operação. Incorre em risco, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Me permite, eu vou falar do Bento, porque se eu falar do Sandro, fica muito claro. Então, como o Bento não é um apresentador, digamos que o Bento tem lá, eu sou candidato federal ao presidente X, de carteirinha. E está lá no Instagram dele, no Facebook e tal. Aí, de repente, eu, como adversário, se eu for o advogado do outro lado, né, eu vou ficar atento ao que o Bento escreve. A hora que o Bento escrever ou falar alguma coisa, eu vou imediatamente juntar, colar a quem o Bento atende, certo? Ou seja, o time que ele torce. É a mesma coisa um comentarista que você sabe que ele é corintiano, comentando o Palmeiras. Alguém acredita que ele vai ser imparcial? Tem possibilidade de ele ser imparcial? Não tem. Então, a resposta é essa. Quer dizer, não, existe uma regra interna, que como a doutora Roberta deixou claro, que aí entra dentro de um regulamento interno, que provavelmente as pessoas aderiram ao entrar na rede, que é justamente não fazer isso para evitar esse tipo de situação. E outra coisa, é aquilo que se impõe no momento, que são... vamos por 60 dias ou 45, depende do que nós estamos tratando, mas vamos partir daqui 2 dias, nós temos que estar muito atentos ao que nós vamos falar, ao que vamos escrever. Tá?
Olha, eu queria agradecer muito, porque eu estou feliz que vocês estão perguntando. É sinal que está gerando, né? E eu fico muito feliz com isso. Doutor, nós temos um apresentador, repórter, que ele sai agora dia 30. Opa, então, tá vendo como... Ele tem comercial no ar. Ele sai porque é candidato. Sim. Comercial corta. Totalmente. Atenção, TV na IP. Tá? Totalmente. Eu vou dar um episódio de um cliente meu, particular, uma rede de supermercados grande, tem um candidato que é apresentador de outra rede, que é da RIC, tá? E o supermercado pagou a propaganda deles, inclusive veiculou aqui na TV, e vocês sabem quem é, não preciso falar. Né? Nós tivemos um embate, porque eu tive um embate com o jurídico não deixou propagar na TV amiga do Sandro. Não deixaram. E é um contrato de uma página. E eu, conhecedor do direito eleitoral, fui falar com ele e falei, quiser, muito bem, se não quiser, lá é assim. Então nós temos que ser, né? Eles têm talvez interesses ideológicos, o nosso não é tão ideológico, o nosso é jurídico agora. Juridicamente falando, a gente não pode correr esse risco. Tira do site também? Tudo. Tira de tudo. Tudo. Não pode lugar nenhum. Site, Facebook, Instagram, tudo que tiver de propaganda, não pode. Não pode. TV na IP, por favor. Não nos dê trabalho. Por favor. Vamos lá. Vamos continuar? Bom, fake news. Gente, fake news é uma situação muito... como que eu posso dizer? Eu até respirei um pouco, porque é uma coisa tão difícil de explicar. Particularmente, eu tenho convicção que existe um pouco de excesso. Mas quando há excesso, a gente tem que correr e conviver com tudo que nós estamos convivendo na realidade. Por que eu digo excesso, gente? Porque ele tolhe, às vezes, o direito de você comentar aquilo que tem que ser comentado, né? Mas o mais importante para o jornalista, que hoje ele tem a sua preservação. Vamos falar, eu tenho preservação da minha informação. Com essa tratativa de fake news, acabou. De onde você tem essa informação? Né? Não, eu posso preservar minha fonte? Vocês acham que isso hoje é cabível diante do que foi postulado na legislação? Eu acho que foi relativizado, né? Foi muito relativizado. Então, hoje, qualquer jornalista que queira dar um furo, ele às vezes tem que pegar o CPF, CNPJ, ver se está autenticado no cartório, determinada prova e documento. E nós, principalmente, que temos aí dentro do quadro acionista um candidato, quando for trazer uma informação, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, né? Obviamente, eu não estou aqui para dizer que não, eu sou favorável a vocês buscarem notícia, mas busquem notícias pautadas em provas, documentos, provas, testemunhas, né? Agora, não vão criar fake, não vão criar, como que era o nome daquele que foi criado na época de candidatos aí, a governador, Ferreirinhas da vida. Quem conhece o Ferreirinha sabe, os mais jovens não sabem o que é o Ferreirinha. Né? Os jovens sabem o que é Ferreirinha, não? Não? Não sabem, né? Os jovens aí não sabem o que é Ferreirinha. Mas o Ferreirinha ganhou uma eleição para governo aqui. Né? Ele ganhou uma eleição para o governo, foi um factoide criado numa eleição entre Roberto Requião e Martinez, né? E ganhou a eleição. Depois descobriu-se que não existia o tal do factoide Ferreirinha, né? Mas o fato já estava posto. Então, nós, acima de tudo, temos que tomar muito cuidado para evitar esse tipo de risco, tá bom? Então, o exemplo disso é uma informação que o deputado Francisquini trouxe durante o processo de eleição, né? Ou seja, acho que foi durante a eleição, inclusive, né? No dia. No dia. No dia da eleição e foi cassado, né? Com 500 e poucos mil votos. Aqui eu não estou aqui defendendo ou não defendendo, nós temos que cumprir. O TSE e o STF definiram que ali houve um descumprimento. Então, gente,
né? Enquanto nós tivermos a legislação, eu particularmente, por mais que eu divirja, eu tenho que cumprir. Então, e de maneira muito doída, por isso que eu respirei para ver o que eu vou falar, mas, né? Então vamos lá, próximo. A multa, né, de propagandas proibidas, como eu já falei, R$ 20.000 a R$ 106.000, duplicada em caso de reincidência. Então, de 21.000 a 106, o juiz eleitoral, ele tem essa margem para valorar, tá? Né? Ele valora conforme a intensidade. Você falou muito, falou pouco, mas esse é um dos problemas, né? E se duplicou, né? Duplicou, ela, quer dizer, se repetiu a matéria. Digamos, eu começo de manhã e repetir, o juiz pode entender que houve uma duplicação, houve uma reincidência, ele pode aplicar em dobro essa multa. A multa é por ato, né? É por ato. Então, quantas vezes... Exatamente. Quantas vezes eu repercuti? Repercuti no Facebook, repercuti no Instagram, repercuti no YouTube, são atos distintos que serão puníveis. Por isso, da preocupação da emissora, da rede nesse sentido. Próximo. Bom, propagandas proibidas, convites a candidatos mais bem colocados, isso nós já falamos, né? E é permitido às emissoras de radiodifusão realizarem transmissão de sessões plenárias dos órgãos Poder Legislativo ou Judiciário, ainda que realizadas durante... É permitido às emissoras de radiodifusão, ou seja, televisão e rádio, realizarem transmissão de sessão plenária de órgãos do Poder Legislativo ou Judiciário. João, mas e aí, como é que faz? O cara lá vai à reeleição, é permitido transmitir a sessão, né? Não é permitido privilegiar a sessão do Legislativo, aí você vai focar lá no deputado, vamos pôr no Alexandre Cury na sessão. Aí você está privilegiando o Alexandre, né? Não, eu estou transmitindo que a Assembleia Legislativa votou de um modo geral. Então, é permitido? É. É permitido um julgamento importante eu transmitir? É. Como eu falei ali, sem dar tratamento privilegiado a ninguém. Então, tudo bem? Então, vamos adiante. Doutor? Pois não. Ainda, só para a gente não avançar, mas tem uma dúvida de um afiliado. Pois não. Que acho que era bom repetir. Daquela pergunta da Tiffany, que falava sobre o posicionamento dos apresentadores, locutores nas redes sociais, ela pergunta qual a responsabilidade da emissora, se existe uma responsabilização ou não. Bom, uma coisa é a posição dele, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que a emissora, vamos falar Rede Massa, agora estou falando Grupo Massa, tá? O Grupo Massa, ele coloca dentro da sua regra matriz que nenhum pode veicular esse tipo de opinião pública, né, de maneira expressa. Primeiro começa essa regra interna. Segundo, se isso gerar algum prejuízo à rede, eu gostaria de dizer para vocês de maneira muito clara que todo mundo vai receber um certificado, depois um termo de compromisso, dizendo que eu estou ciente da legislação, porque eu participei de uma workshop, né? Eu participei de um workshop e tenho acesso a toda a legislação e a disponibilidade de profissionais para me assessorar. Então, a responsabilidade primária é da rede, é indiscutível, mas nada obsta de eu, Rede Massa, Grupo Massa, e obviamente eu espero que isso não tenha que acontecer, eu pedi o reingresso, depois, o direito a reingresso contra quem me prejudicou. A responsabilidade é do grupo, perante o quem? A Justiça Eleitoral. Mas, e aí o Sandro sabe disso, por exemplo, muitas vezes uma ação de um cara que se sentiu lesado, às vezes ele entra contra o jornalista e contra a rede, né, Sandro? Né? Não acontece isso? O cara saiu e filmaram eu e eu não fui condenado, né? Você responde algum? Já respondeu, Sandro? Já respondeu, e eu, quantas vezes eu defendo, até hoje defendi e defendo casos nesse sentido, né? Isso é muito comum. No caso eleitoral, não. O Sandro não vai responder diretamente. Nunca vi isso. Confesso que eu nunca vi, Roberto. É a entidade. Você já viu ao longo do seu tempo aí? Não. Não. Agora sim a emissora. Agora, a emissora pode entrar com reingresso contra o Sandro, se amanhã depois o Sandro extrapolar? Pode. Por quê? Porque ela tem o compliance dela, que o Sandro tem conhecimento,
Tem o workshop que nós fizemos, que o Sandro tem conhecimento. Quando eu falo Sandro, eu falo vocês, né? Oi, pois não. Mas e quando é na rede social particular dele, também aplica-se? Não, ele pode dar a sua posição. Eu quero dizer o seguinte, a posição pessoal é um direito de qualquer cidadão. O que não pode é linkar a posição dele pessoal com o que ele for fazer na rede, né? De maneira muito objetiva. Até porque tem um regramento aqui. Exatamente, porque a partir do momento... A minha posição social é o que eu falava eu sou comentarista de jogo. Um comentarista, ele é o quê? Ele tem que ser imparcial. A rede de televisão, ela tem que ser imparcial. A partir do momento que eu digo que eu torço para o Corinthians e vou comentar contra o Palmeiras, eu, palmeirense, né? Vou olhar esse instrumento e vou ver, bom, será que ele está manipulando essa informação? E se você pisar no tomate, eu vou em cima de você. Só que quem vai pagar em primeiro momento é a rede. E a rede vai pedir depois, se perder esse processo, vai alegar, olha, eu perdi porque você já demonstrou que você é favorável a esse candidato ou aquele candidato. Acho que todo mundo está consciente, eu acho que foi claro, né? Isso. E só para concluir, então, para o pessoal que está no YouTube das afiliadas, né? Sim. A gente que não estão dentro da nossa estrutura, Grupo Massa, eles são nossos afiliados. Pois não. Mas a gente recomenda que eles também tenham, né, esse documento, né, comunicando, né, aos seus locutores, ao seu casting lá, para que eles também fiquem atentos ao seu comportamento, às suas atitudes nas redes sociais. É uma forma. Para que daí eles possam também exigir ou até se proteger de alguma representação. Exatamente. Né? É uma forma que a gente faz, eu faço isso, eu participo de processo eleitoral desde 1997. 97, participei da primeira eleição do Luiz Carlos Raul a prefeito, e depois, perdão, 97 não, desde 94, foi a primeira eleição dele. Em 96 foi a eleição que nós participamos, e aí esse processo foi até o TSE. Para você ter ideia, eu consegui um direito eleitoral numa cidade que não tinha televisão. E eu consegui um direito de resposta na televisão, Sandro, e na cidade de Arapongas. Porque, na época, vou dar o exemplo, o prefeito à época, que tinha o mesmo sobrenome, ele veiculou uma matéria sobre a família, e o sobrinho dele era candidato. E veiculou às vésperas da eleição. Às vésperas da eleição. E eu consegui provar na justiça que essa veiculação feria o princípio da isonomia. Já passamos aí. E aí esse princípio da isonomia, obviamente, o juiz deu a liminar, o TRE manteve a liminar e foi a TSE. Porque como é que pode um direito, o direito de resposta se conseguir numa rede, em Londrina, numa cidade que não tinha transmissora? Pois conseguimos. Então isso é muito, quer dizer, é a história, quer dizer, princípios do direito eleitoral são os que baseiam toda a relação, entendeu? Então, quando a pessoa quer realmente dar a sua opinião, ela tem que saber que quando ela for ser um apresentador, ele não pode ser mais parcial, ele tem que ser imparcial. E quanto mais eu estiver exposto, mais risco eu estou correndo de me tornar parcial. Então, é uma decisão que vai caber a cada um tomar. Nós não estamos aqui para tolher o direito de ninguém de fazer a sua escolha prévia ou pública. Nós temos uma pergunta aqui, depois outra aqui. Pois não. Quando está o apresentador ou o repórter, a questão da Podia repetir porque as pessoas não te ouviram. Oi. Oi. Está me ouvindo? Estou, agora sim. A questão da imparcialidade, quando ele está no ar. E nas redes sociais, como é que fica? Se o Sandro declarar o voto dele, para quem ele está torcendo, enfim, fazendo campanha, o Lucas, a rede social é particular, mas eles estão representando uma... Como é que funciona Volto isso? a dizer, é uma decisão da rede, a rede já deixou, eu estou falando agora Grupo Massa, tá? O Grupo Massa deixou claro que não admite nesse momento a sua exposição parcial, né? A sua exposição sobre a sua opinião, porque isso pode repercutir efetivamente, principalmente essas pessoas que têm o papel de opinativo. Uma coisa é eu ser o redator ou tal. Outra coisa é quando você tem a posição opinativa.
então ela está correndo risco. Então, cabe aí ao editor-chefe, à chefia de redação, a todo mundo decidir qual vai ser o papel dele. Mas, volto a dizer, no meu ponto de vista é um risco. É um risco eminente. É igual, por exemplo, eu estou no precipício, vou cair ou não vai. Você está correndo um risco de expor. E eu acho que isso se estende não só aos apresentadores, mas para os repórteres que aparecem no vídeo também, né? Perfeitamente. Para essas duas categorias, né? Como eu disse, aqueles que estão ao front, né? E de uma maneira ou de outra, porque o apresentador interage, o Sandro interage com Londrina, com não sei o quê, ou enfim, com os repórteres aí. E daí, né? Olha, né? Então, muito bem, tá? Vamos lá? Então, fake news eu acho que eu já exauri, né? Podemos ir adiante. Por favor. Bom, agora eu entrei numa fase de perguntas e respostas que eu vou mostrar para vocês casos concretos, tá? Volta lá, por favor, desculpe. Determinado conteúdo falso sobre uma candidatura foi recebido por um eleitor. Mesmo o conteúdo sendo anônimo, ele retransmitiu em diversos contatos e grupos de WhatsApp. Entretanto, ele não foi o autor do conteúdo falso. Cabe alguma punição a esse eleitor? Vamos lá. Essa é uma pergunta. Tá? Pode passar para o próximo? Sim, no caso em exame, a retransmissão de mensagens ofensivas a candidatos por usuários identificados no WhatsApp, né, e aí lê esse Instagram, qualquer que seja, sem a necessária informação quanto à origem e autoria, violou o disposto no artigo 57 da Lei 9.504, implicando a incidência de multa prevista no parágrafo 2º, a qual a violação do disposto nesse artigo torna o responsável pela divulgação, quando comprovado seu prévio conhecimento, beneficiar a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000, um recurso eleitoral do ministro Sérgio Silveira Banhos, publicação no DJE. Está aqui, ó, um caso clássico de fake news. Eu vou repercutindo, aí eu printo, o advogado do candidato, printo essa tela que o doutor Fernando, está espalhando. Eu posso entrar contra o doutor Fernando e ele vai responder por esse ato. Entendeu? Próximo. A emissora X de televisão exibiu entrevista com um determinado deputado que utilizou de palavras semânticas com a mesma carga de pedido de voto, palavras mágicas, mas não pediu voto expressamente. Nós estamos falando antes do dia 30, do dia 6, tá? Antes do dia 6. É caracterizado propaganda antecipada? Por que eu estou falando isso antes do dia 6? Porque até o dia 6 eu posso entrevistar um deputado, não posso? Todo mundo está lembrado do que nós falamos? Dia 6 eu posso entrevistar qualquer candidato que vai à reeleição normal. Tá? Ou vai à reeleição, ou vai ser candidato, até o dia 6, tudo bem. Só que ela pegou e entrevistou, e ele começou a fazer... Não, você entende, olha, quem sabe na próxima eleição, ou no próximo pleito, nos vemos ali, estamos juntos, e tal. O que acontece? Vamos lá. Próximo. De acordo com a jurisprudência do TSE, a configuração de propaganda antecipada existe expresso pedido de voto. Se o cara não pedir voto, era uma coisa que eu particularmente acho que é relativo, né? Porque existe o subliminar. Ele não pediu voto, o qual não pode ser extraído de pesquisa a respeito da intenção subjetiva e oculta, ele não vai responder. Né? Eu estou falando isso porque tem muito hoje pré-candidato que fala, ó, estamos juntos, vamos lá, é isso aí. São bordões, né? Doutora Roberta. Tem uma dúvida do Sandro Ivanovski, que ele fala sobre a questão dos números dos candidatos. Você fala aí quando você não fala diretamente, mas fala de um jeito que pode chamar para o candidato, para a pessoa dele. Então, ele coloca assim, a gente fala 12h22, ou 1h13, ou ainda o endereço para doação é na Rua X, número 1234, número de candidato a deputado. Ele tem essa dúvida. Pode ser um problema? Bom, pode, depende do cotejo, né? Se eu estou figurando, se eu estou falando que é meio-dia e 22 e é meio-dia e 22, não tem problema. Agora, você falar que é meio-dia e 22, você olha lá no relógio, tá meio-dia e 40. Não deve ser isso, tá né? Meio-dia não deve ser isso, né? Meio-dia e 13?
E aí, como é que fica, Bento? Então, né? Você entendeu? Meio-dia 13 o cara fala, meio-dia 22. E aí com o revólver na mão ainda. Ferrou. 22 com muita ênfase, Isso. né? E o Emanuel Fornazari pergunta se a partir do dia 30 ou dia 30 inclusive. A partir do dia 30. Certo, doutores? Então no dia 30 já não pode. A partir do dia 30. Tá. Então, com relação, quer dizer, esse tipo de situação, até o dia 6, vamos falar claro, se você sentir, obviamente você fala, ó, primeira coisa, deputado, por favor, hein, não me coloque em risco. Eu já fiz curso com aquele gordo lá, o João Graça, e não vai dar mal. Então, por favor, vê o que o senhor vai falar, não faz nenhuma gracinha e tal, e aí, não pedir voto, o senhor vai para a cadeia e eu vou junto com o senhor. Então, começa por aí. Né? Principalmente no ao vivo, tá? Próximo. Determinado jornalista veicula críticas, olha lá, é aquilo que nós batemos bastante aqui, ó, ao candidato X pelo não comparecimento ao, isso é outra. Pelo não comparecimento ao debate, em nenhum momento o jornalista pediu para os eleitores absterem de votar no candidato, apenas criticou a sua ausência. O fato de apenas ter criticado a ausência do candidato é suficiente para caracterizar propaganda eleitoral negativa? Vamos ver o que o tribunal fala. Representação por propaganda eleitoral negativa, reportagem veiculada na rádio. Críticas a não comparecimento de candidato à entrevista. Propaganda não caracterizada. Entendeu? Quer dizer, eu convido a pessoa para vir, ele não vem. Eu fazer críticas, olha, é um momento democrático, eu gostaria que ele viesse, ou não vem na entrevista. Gostei da ideia. Você convida determinado candidato, naquele regulamento falou, o senhor tem direito à entrevista, vamos fazer o sorteio, tá? Quem vai iniciar e quem vai finalizar na segunda-feira, toda segunda-feira terá 5 minutos para os candidatos. Aí o cara não vem. Você vai falar assim, ó, o cara não veio, fala, olha, eu gostaria de dizer que o aberto foi democrático e ele não veio. Eu não posso falar? Pode. Jurisprudência aqui. Você não pode falar que ele foi um imbecil ou um tal, mas pode falar, olha, ele não seguiu o regime democrático, ele não esteve presente em nossa rede. Foi convidado, está aqui o documento do convite, está aqui a confirmação, de repente, né? Quero deixar claro que foi aberto e ele não fez o seu comparecimento. Né? Então, ok. Próximo. Determinado candidato divulga material com propaganda negativa de outro candidato, ofensas inverídicas e transbordam no debate político e atacam diretamente. O ato é protegido pelo princípio da liberdade de manifestação de pensamento. Vamos ver o que fala. A proteção à liberdade de manifestação não é irrestrita, são impostos pela Constituição, e aí entra a questão que as ofensas que transbordem o debate político para atacar diretamente a pessoa do candidato, imputa-lhe fatos inverídicos, não são acobertadas pela liberdade de pensamento. Isso aí vocês já estão doutores, eu não preciso nem falar, né? Isso também é para qualquer situação. Próximo. Bom, divulgações e formas de pesquisa, eu não vou tratar, porque esse assunto não vai abordar, mas estará disponível para todos vocês, para quem quiser estar acompanhando. Perdão, divulgação e formas de pesquisa eleitoral não, eu estava falando do debate. Divulgação em forma de pesquisa, sim, nós vamos tratar. As entidades e empresas que realizarem pesquisa de opinião, as eleições para conhecimento público, devem registrar as seguintes informações. Quem contratou a pesquisa, isso é muito importante, viu, gente? Quando você for divulgar, você tem que falar quem contratou, valor e origem dos recursos despendidos, a metodologia e período de realização, falar sobre o plano amostral, sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados, questionário completo aplicado, nome de quem pagou a realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Tudo isso, para você fazer o pedido de pesquisa de opinião, tem que constar efetivamente do pedido. Próximo. Para o registro é obrigado a utilização de um sistema específico da Justiça Eleitoral que se chama PESQL, que é Pesquisa Eleitoral. Esse sistema é especificamente
É uma plataforma que disponibiliza, que é acesso a qualquer cidadão, né, que pode acessar e ver justamente essa metodologia. Ele é procedimento estritamente eletrônico, realizado via internet e a qualquer tempo, independentemente do horário de funcionamento da Secretaria. Eu posso registrar a qualquer momento. As informações e dados no sistema ficarão à disposição pelo prazo tão somente de 30 dias. Tá? E a Justiça Eleitoral não realiza qualquer controle prévio sobre o resultado, tampouco gerencia ou cuida da divulgação. O que ela faz é uma análise, se for provocada, sob a metodologia e, sobretudo, ali se cumpriu aqueles conteúdos que nós lemos. Certo? Então, houve autorização? Houve. Ela registrou? Então, o papel nosso, e aí entra também o jurídico, é verificar se preenchidos os requisitos da lei para a divulgação. Esse caso, por exemplo, da RIC, houve impugnação. O candidato Requião, ele impugnou a pesquisa, alegando que não foi colocado o deputado Felipe Barros como candidato a governador. E outras situações ali, e de Senado, alguma coisa assim, salvo engano, eu não lembro muito bem. E o tribunal entendeu que não era passível de ser impugnado, certo? E passou. Bom, próximo. Na divulgação dos resultados, serão obrigatoriamente informados. Aqui que é importante, gente. O que é obrigatoriamente informado? Período de realização, margem de erro, nível de confiança, número de entrevistas, nome de entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou e o número de registro de pesquisa. Isso é imprescindível. Aí a amiga falou, olha, mas aqui não fala as vírgulas, tal. Essa é uma opinião nossa. Não está escrito aqui que eu tenho que pôr ipsis literis, certo? Qual é a percentagem. Aqui na lei não fala. Mas a partir do momento que eu estou descrevendo um fato, eu tenho que descrever ele na sua totalidade. Então porque é simples, vamos pôr, qual é a premissa? Se 9,65 e 6 é 9,66, vou repetir, 9,65 e 6 é 9,66 ou é 9,65? Alguém pode me dizer? Na matemática eu não sei dizer. Né? O que é o correto? É eu falar que é 9,65 ou é 9,66? Porque o 6, entendeu? Aonde eu quero chegar? 9,65 e 4 é 9,65 ou é 9,66? Entendeu? A margem? Então, não vamos criar problema. Próximo. Pois não? Microfone. Microfone. Deixa eu pegar. Eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, ali, por exemplo, essas informações, elas podem aparecer na tela, no nosso caso, televisão, elas podem só aparecer na tela, ou ela tem que aparecer na tela e ser falada, ou ela pode ser só ser falada? Desde que você cumpra aqueles requisitos, pode ser tanto falado ou aparecer na tela. Aí é critério da equipe de jornalismo. Okay. Mas tem que cumprir todos aqueles requisitos. Se eu quero falar, eu falo. Se eu quero... a partir do momento que eu vou comunicar tal fato, eu tenho que seguir literalmente aquilo lá. Tá? Não preciso pôr a tela, mas eu tenho que falar. Se eu preferir, não, eu vou falar, mas você vai ter que pôr no seu teleprompter. Foi isso. Essa é a regra. Tá? Vamos lá? Bom, antes, por favor. A divulgação do levantamento de intenção do voto no dia da eleição somente poderá, somente poderá na eleição de presidente da República, após o horário previsto para encerramento da votação em todo o território nacional. Lembrando que nós temos aí fusos horários. Nos demais casos, a partir das 17 horas, aquela pesquisa de boca de urna, certo? Então, para presidente, só depois do encerramento da votação em todo o território, vou repetir, nos demais casos, que é governador, a partir das 17 horas, você já pode repercutir. É vedado a partir do 15 de agosto a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral, entendidos por enquete ou sondagem, o levantamento de opiniões sem plano amostral.
que depende da participação espontânea do interessado e que não utilize. Aqui eu vou dar a minha opinião, e tenho certeza que é do grupo também, esqueçam disso. A partir do dia 30, esqueçam enquete, não publiquem nada. Ah, não, a enquete lá do bairro tal, por favor, não vamos começar com o pé esquerdo. Vamos lá. Próximo. Penalidades, ó. Começa em 53 mil a 106 mil e, mais importante, a pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá? Então a coisa é mais séria, né? Quando colocada aí. Próximo. Uma pesquisa, agora é uma questão que nós criamos, né, que trouxemos, uma pesquisa eleitoral foi registrada com informações incompletas em relação ao número exato de eleitores pesquisados em cada setor censitário. Irregularidade patente. As informações foram juntadas tardiamente. É possível afastar posteriormente essa irregularidade? Quer dizer, eu juntei parte da pesquisa e depois eu vou juntar posteriormente. É possível sanar essa irregularidade? Não. Vamos lá. Pode ir adiante. Não. Cabimento da multa na hipótese de pesquisa com dados faltantes é tema já enfrentado no Tribunal Eleitoral, o ministro Mauro Campbell, em 2021, 29 de setembro. A juntada tardia não afasta irregularidade. Então, por favor, essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. Próximo. Uma pesquisa sem registro foi divulgada em um curto espaço de tempo para um número muito pequeno de pessoas e o responsável por divulgar o conteúdo poderá sofrer penalidade de multa? Sim. Próximo. Não precisa, né? Nós já estamos craque nisso. Basta que a mensagem tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas. Ó, saiu uma pesquisa aqui, eu mandei e tal, a multinha ali começa em 53 pau. Próximo. Debates, é isso que eu falei que eu não vou falar, que não nos compete, e aí eu dou por encerrado aqui e gostaria de agradecer a todos vocês, né? Vocês que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né? Me coloco à disposição e volto a dizer, queria agradecer muito ao Felipe, ao Fernando e à Denise e à doutora Roberta, e quero saber se tem mais perguntas, eu me coloco à disposição. Isso, eu não sei se alguém aqui também tem, mas tenho 3 perguntas aqui do chat. É do Thiago D'Agostin. Ele fala uma dúvida que tenho sobre receber materiais dos partidos políticos. Eles têm um prazo para enviar. Se eles não enviarem no prazo, nós temos que exibir o slide TSE? Eu vou deixar essa resposta, não é nem para advogado, para o doutor Bento. Não. Hã? Não, doutor. Não precisa colocar o slide, né? Não. Tá. Né, o doutor Bento, que é o responsável por isso, ele já pode... Ele é o Rábula. Rábula, quem não sabe, o Rábula é um advogado de conteúdo sem a OAB. Outra pergunta do Wilson Gomes, ele quer saber orientação na hora de formalizar um convite para entrevistar os candidatos a governo ou a presidência. Ele deve formalizar o convite para uma entrevista por e-mail ou precisa convocar os representantes dos partidos? E é obrigatório sorteio de datas e qual é o melhor critério? Nós não estamos falando de, geralmente, quando é que eu trataria ali na questão do debate, a questão de entrevista é um pouco mais simples. Você tem que criar uma regra, né, e essa regra comunicar a todos. Quando existe um candidato, a partir do momento do registro, existe uma pessoa que é formalmente constituída, que é o coordenador, né, do partido, da coligação ou do partido dele. Essa é a pessoa responsável por receber essas informações, tá? Então, essa é a pessoa a quem a gente deve dirigir tecnicamente essas informações, né? E, obviamente, encaminhar. As regras são essas, né? Por exemplo, faremos um sorteio no dia tal, compareça no dia tal que faremos um sorteio de quem será. Faremos uma entrevista de candidatos a governador e senador. Digamos que a rede opte por isso. Governador e senador, no limite de até a última pesquisa com 3% ou 1%. Vamos entrevistar todos.
você já manda para todo mundo, conforme a última pesquisa divulgada e autorizada pelo TRE. Essa é uma regra. Porque se a pessoa não concordar, ela vai no TRE e peça o seu princípio isonômico. E nós vamos estar até livres de qualquer risco, porque nós já estamos comunicando a regra. Vocês entenderam? Então, essa é a melhor vantagem. Então, a minha orientação é que seja feita a regra, construída a regra, e que a gente submeta a sua consultoria para daí a gente dar o andamento no Exatamente. Vocês definem a regra jornalística, submetam a nossa análise conjunta, e aí o mecanismo de informação, obviamente, a gente pode pôr ao assessor de imprensa, pode, mas tecnicamente falando, o caminho é o coordenador. Tá? Coordenador legal constituído, que está registrado devidamente. Né? Mais alguma pergunta? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Em caso, assim, eu sou do setor de chamadas, mas também, assim, sou editor de vídeo como os editores do jornalismo. Certo. No caso, assim, de, por exemplo, um banco de imagem que, por exemplo, tem um candidato, mas que a gente não conheça, não sabe, né, por ser ou candidato federal, estadual, e, tipo, o cara simplesmente passou, ou até mesmo no ao vivo, o cara simplesmente passou. Óbvio que isso não vai acontecer, mas se ele passar assim e, tipo, isso for pro ar, é passível de punição? É um risco que a gente está correndo, efetivamente, mas o que eu sugiro é o seguinte. Eu sei que vai dar, vocês vão falar, pô, que cara babaca, né? A partir do momento que eu ver os candidatos, eu vou dar como lição, tarefa, vocês ver a fotinho do cidadão. E ver também, entrar nas mídias dos candidatos, tá? Isso ajuda, previne, né? Principalmente a edição, né? Não previne ao vivo não tem o que fazer. Ao vivo é aquilo que nós conversamos, né? Uhum. Ao vivo, ó, se o cara começar lá a passar para lá e para cá, aí o nosso amigo que está com a câmera vai ter que vira para cá, fazer alguma coisa. Caso, tipo, Vamos dar um exemplo clássico que eu acho que nós temos que nos preparar. A ponte. Aí vai estar lá, você vai ter que passar, entendeu? A ponte, cheio de político, né? A ponte é uma situação. Agora, uma coisa é você ficar lá transmitindo a informação, um ato público, etc. Outra coisa é você ficar no cara focado lá. Agora, então isso é importante, que a gente tenha essa sensibilidade, tá? Respondido? Beleza? Bom, gente, muito obrigado. Doutora Roberta, obrigado ao Grupo Massa, obrigado a todos vocês. Peço desculpa aí se eu me alonguei, se eu não pude responder, mas é o que nós tínhamos e, obviamente, nós vamos ter muita tarefa. Quero aprender com vocês, obviamente, né? E agradeço a todos a oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado. A Jaque do Cultura e Gente já falou, mas eu quero reforçar o convite para vocês para o dia 4. A gente vai estar com o Dr. Carlos Sabino e o Thiago Bittencourt para falar de responsabilidade civil do jornalista. E locutores, apresentadores, tanto do digital quanto TV, rádio. Então, convite estendido. Tá bom, gente? Maravilha. Tchau, tchau. Tchau.